nossa unidade, meus irmãos, minhas irmãs, está sendo atacada. A nossa unidade espiritual. Satanás é o primeiro interessado em destruir a nossa alma, em fragmentá-la. Vocês já viram como é difícil, às vezes, quando a gente está bebendo e de repente o copo se escapa da mão e ele cai no chão, o que acontece? Um copo de vidro, ele quebra, se espatifa, se fragmenta. A mesma palavra diabo, do grego diabolon, significa divisão. O demônio é o pai da divisão, é o pai da mentira, é o pai da fragmentação. E nós temos que estar atentos nesse acampamento e esquentar o nosso coração para ver onde o demônio está fragmentando a nossa alma. Na filosofia nós dizemos que todo ser criado tem uma característica: a unidade. A unidade. E por isso Jesus fala: eu e o Pai somos o quê? Somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus está em perfeita unidade com o Pai. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, eu lhes pergunto: quando vocês comem pão, quando vocês querem comer um pão no café da manhã, vocês preferem comer as migalhas ou o pão diretamente? O que, gente? Tem que gritar, porque daqui eu escuto pouco, hein? Aí, quando vocês querem tomar um bom banho, vocês tomam um banho abrindo a torneira e deixando a água cair, ou gota a gota? O que vocês gostam? Abrir o chuveiro e cair um pouco d'água, ou boa quantidade de água para tomar um banho. Quando vocês escrevem, vocês pegam, sei lá, um tempo para escrever, pegam uma caneta. Vocês gostam de escrever com a caneta falhando? Quando vocês estão vendo um bom programa na Canção Nova, aquele programa está lhes chamando a atenção, vocês querem parar e ver aquele programa por partes ou ele inteiro? Meu irmão, minha irmã, o que acontece muitas vezes na vida espiritual é que nós nos deixamos criar divisões. Jesus diz, repito, eu e o Pai somos um. E na tentativa, gente, de impedir que nós alcancemos o que Jesus alcançou, gente, eu e o Pai somos um. Jesus tinha uma unidade de vontade com o Pai. A unidade de Cristo, da vontade de Cristo, não era diferente da unidade da vontade do Pai. Era a mesma unidade. E Satanás, ele deseja justamente isso: impedir que você nesse acampamento tenha unidade de vontade com Jesus, que você queira a vontade de Deus. É desejo de Deus que você seja curado, é desejo de Deus que você seja libertado, é desejo de Deus que você seja restaurado. Deus é interessado aqueles judeus a comer carne de porco, que não é sagrada para os judeus. Aqueles filhos, aqueles 7 filhos daquela senhora, tinham um cuidado com as coisas de Deus. E olha só, gente, como esses filhos não desviaram o seu olhar de Deus. De trás deles tinha uma grande mulher, chamada a mãe daqueles 7 filhos.
E por isso eu quero fazer um louvor aqui aos pais e às mães que exortam os seus filhos como esta mãe. Exortam seus filhos a não se deixarem levar pelos olhares do mundo. E diz essa passagem no versículo 20: mas sobremaneira admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, a qual, vendo morrer os seus 7 filhos no espaço de um dia, soube portar-se animosamente por causa da esperança no Senhor. Pai, filho, mãe, especialmente agora aos pais, se você vê os seus filhos sendo martirizados, 7 filhos que você tivesse, um após o outro, qual seria a tua exortação para os teus filhos? Nessa passagem, o Senhor Jesus nos coloca claro o que significa ter os olhos fixos no Senhor, sem desviar a atenção. Olha o que aconteceu com o primeiro filho desta mãe. É uma passagem forte, mas que depois vocês podem, em casa, meditá-la mais a fundo. Diz assim, no capítulo 7, versículo 1: aconteceu também que 7 irmãos foram presos juntos com a sua mãe. Torturando-os com chicotes e flagelos, o rei queria obrigá-los a comer carne de porco contra o que determina a lei. Um deles, falando por primeiro, disse: que pretendes conseguir? O que queres saber de nós? Estamos prontos para morrer antes que transgredir a lei dos nossos antepassados. Enfurecido, o rei ordenou que se pusesse ao fogo assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram incandescentes, ordenou que se cortasse a língua àquele que falara primeiro, o primeiro filho daquela mulher, e lhe decepassem as mãos e os pés. Tudo isto à vista dos outros irmãos e da sua mãe. Os cuidados do mundo é uma armadilha que muitas vezes Satanás nos coloca. Nós cuidamos muitas vezes, meus irmãos, mais das coisas do mundo que das coisas de Deus. Às vezes, nós podemos nos apegar até a um alfinete que eu use. Às vezes eu posso estar apegado a roupas que eu tenho, a carros que eu uso, a lugares que eu frequento. E os cuidados do mundo começam a desviar-me de Deus. No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 19, versículos 16 a 22, nós encontramos uma pessoa que, por pena, é um exemplo disso que eu estou falando para vocês. Um exemplo de que optou mais pelas coisas do mundo que pelas coisas de Deus. O nome desse jovem nós não sabemos. Ele aparece no Evangelho como o jovem rico. Um jovem que talvez ele pudesse ter sido, gente, um dos grandes apóstolos. Ele talvez poderia ter sido um dos eleitos por Cristo para ser os primeiros bispos da nossa igreja, ordenar os seguintes sacerdotes da nossa igreja, porque os 12 apóstolos foram aqueles 12 primeiros bispos que Jesus ordena na última ceia para chegar até hoje à Eucaristia. Talvez ele pudesse ter sido um desses. Mas o que acontece no Evangelho? Diz o Evangelho de Mateus 19, 21
responde Jesus para ele assim: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no reino do céu. Depois, vem e segue-me. E escuta bem o versículo 22. Simboliza exatamente o que eu estou falando dos cuidados do mundo. Ouvindo estas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Aquele jovem foi embora triste, gente. Deixou Jesus na mão. A imagem que eu tenho é de Jesus olhando para ele, esperando a resposta dele, e de repente o que acontece? Aquele jovem que os cuidados do mundo superaram, ele olhou para Cristo, ficou triste, deu a volta e foi embora. Quantas vezes tu destes as tuas costas para Jesus? Quantas vezes tu preferiste as coisas do mundo às coisas de Deus? Quantas vezes, inclusive, meu irmão, minha irmã, tu te apegaste? Você pode até dizer assim: padre, você deve estar brincando. Mas eu vou mostrar aqui uma coisa, que tem pessoas que se apegam. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ixi. Será que eu vou achar? Eu me desapeguei e dei, né? Já sei onde é que está. Tem pessoas que são apegadas a isso aqui. A um terço que receberam de Lourdes. Melhor, esse terço aqui, gente, ele foi abençoado na cadeira onde Nossa Senhora se sentou, na aparição em Nossa Senhora das Graças. Aí você fica assim: será que eu dou? Ai meu Deus, será que eu vou dar esse terço? Às vezes você pode estar apegado, gente, até um objeto religioso. E os cuidados do mundo, pouco a pouco, vão te levando. Esse terço eu vou dar no final do acampamento. Para você que está lá eu vou dar esse terço no final do acampamento, porque eu vou usar nas orações de cura. Mas eu não sei se acontece com vocês. Um terço que eu ganho não dura no meu bolso. Porque eu sempre quero dar. Gente, como eu agradeço a vocação à vida religiosa, pelos votos de pobreza, castidade e obediência. E a vocação à vida religiosa, os votos de pobreza, no dia que eu professo a minha chamada profissão perpétua, sabe o que é que eu faço? Eu assino um documento diante de Deus, onde todos os meus bens já não são meus. Nem essa batina, nem essa camisa, nem o meu sapato, nada é meu. A única coisa que eu tenho, um crucifixo. Tudo demais, hoje, que o Padre Alexandre usa, é emprestado. Mas, como é fácil eu me distrair. Como é fácil. Gente, o demônio é especialista nisso. Jesus, gente, na base de tudo isso, o que ele está querendo de nós nesse acampamento, para esquentar o nosso coração? Está querendo uma decisão. Nossa, gente, ontem foi quarta? Isso. Ontem, num grupo de oração, lá no Rio de Janeiro, até as pessoas deste grupo que estão me vendo, mandam um abraço.
mas quiseram me jogar pela janela do lugar onde eu estava pregando. Porque o Espírito Santo me conduziu a falar disso. E novamente o Espírito Santo me conduziu nessa pregação, a mudar a pregação, a inserir nesse momento de ter um cuidado para não nos distrairmos pelos cuidados do mundo, para fazer que nós reflitamos que Jesus, meu irmão, minha irmã, Ele não está de brincadeira. Essa frase do Monsenhor Jonas ressoa aqui neste centro de evangelização. Aquela frase que pode parecer loucura para muitos, quando ele dizia numa pregação, ou santos ou nada. Jesus está pedindo de você, em todo esse processo de cura, uma maior decisão. Sim, você que está aí sentado por último, você que está chegando agora, você que está vindo, escutando a canção nova, que está vindo para esse acampamento, Jesus está te pedindo uma decisão, decisão maior de vida. Jesus me diz assim, em Mateus 5,37, que teu sim seja, a ver, vamos ver, que teu sim seja, que teu não seja. É Jesus que te diz isso hoje. Tudo o que passa além disto, de Jesus, vem do maligno. Jesus, gente, gera em nós um estilo de vida. Com aquela legião de demônios, pegando sol, de óculos escuros, escutando música, tranquilos, escutando rock satânico. Estavam lá aqueles demônios tranquilões. Do outro lado, Jesus, com todos os santos e santas, com aquela legião de anjos fiéis, que gritava para aquele Senhor, desce, vem para cá, vem para cá. E aquele Senhor seguia andando no muro, em cima do muro, até que passou um tempo, aquele Senhor ficou indignado, e perguntou para Jesus, Jesus, por que tu gritas tanto? E Jesus disse, porque eu te quero aqui, meu filho. O teu lugar é aqui comigo, vem para cá. E aquele Senhor, ainda indignado, olha para o demônio e pergunta para ele, por que você não me grita? Por que você não diz, vem para cá? Pula para cá? E o demônio olha para ele com aquele olhar sarcástico e diz, porque o muro é meu. O muro, andar em cima do muro, você já está dizendo, eu sou aliado do mal. E quantos católicos precisam renovar a decisão de seguir Jesus Cristo? E quantos podem brincar com a pessoa de Cristo? Mas Jesus Cristo, gente, exige resposta. Ele está precisando da tua resposta. Ele nos leva a uma eleição. Deixar o profano sair do profano e ir para onde? Para o sagrado. Essa pregação, eu não vou conseguir concluí-la aqui. Eu vou ter que prolongar com essa pregação durante a homilia de hoje. Mas eu queria que vocês entendessem que Jesus Cristo nos pede sair desse profano. Um profano que surgiu, gente,
está constantemente batendo às minhas portas. Como, por exemplo, desculpe falar disso, mas aqueles pais que levam seus filhos para festas de Halloween. Errado, meu irmão. Para aqueles pais, aquelas pessoas que estão brincando, deixando seus filhos que brinquem em ambientes de ocultismo. Para aquelas pessoas que estão dizendo ser católicas, mas estão buscando não ter a esperança no Senhor, mas uma esperança que não é real. Talvez hoje você esteja chegando a esta pregação assim. Nos assusta Jesus? Diria, um pouco. Gente, no início parecia uma piada, né, gente? Desculpe o termo, piada. Mas, olha só. Deus se fez homem. Toma a natureza humana. Imagina as pessoas que lá, quando Jesus nasceu, que escutam isso, dizendo assim: olha, Deus se fez homem. Quantas pessoas deram gargalhadas? Quantas pessoas escutaram aquilo e disseram assim: não, isso é brincadeira. Parece que tudo começa com a piada, né, gente? Parece que tudo começa com a brincadeira. E aquela brincadeira parece que se torna mais ainda aguda quando aquele Deus que se fez homem, ele não aparece nos centros mais importantes que existiam na época. Roma, Babilônia, Atenas, Jerusalém. Ele aparece em que cidade? Belém. Uma cidade pequena. Maravilhosamente entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. Cresce 30 anos no anonimato. Ninguém conhece Jesus Cristo. Só um grupo pequeno, numa cidadezinha mínima chamada Nazaré, onde se tinha criado. E lá ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de parte do Senhor. Depois fecha o livro, o entrega ao ajudante, se senta, todos com olhos fixos nele, e ele começa a dizer para todos: esse Jesus que te trouxe hoje, diz para todos, no versículo 21, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabam de dizer e de escutar. Meus irmãos, ali começa. Aquele menino nascido em Belém, aquele menino que parecia não ser nada, aquela criança que se perdeu no meio de uma peregrinação ao templo e foi encontrada entre os doutores da lei, aquela criança que viveu junto com seu pai adotivo, José, aprendendo o que diziam dele, ser um carpinteiro. Jesus começa com cerca de 30 anos, em apenas 3 anos, a revolução do amor e da história. E é essa revolução que o Senhor Jesus quer fazer hoje aqui nesse lugar. É essa revolução que o Senhor Jesus quer fazer hoje no teu coração. Jesus conseguiu revolucionar o mundo, a história, dividir a história ao meio. Por que Ele não vai poder curar o teu coração? Por isso nós temos que dar uma salva de palmas para esse Jesus que nos recebe, gente.
E Jesus começa grandes milagres, forças por cima da natureza, multidões desde toda parte. Quem era aquele homem? E Jesus te pergunta hoje. Eu tenho muito medo, gente, das pessoas que fazem um Cristo, querem domesticar Jesus Cristo. Querem dizer para Cristo, olha, você vai para cá, você vai para lá, você fica aqui nesse lugar, você não se move, você me diz isso. Muitos estão tentando domesticar Jesus Cristo, porque não fizeram uma opção por Ele. Estão fragmentados com as coisas do mundo, gente. Eu tenho medo de tornar Cristo um Cristo domesticado. Jesus é legal, maravilhoso. Como diz a música, Deus é 10, Ele é 1000. Jesus, uma figura atrativa, gente. Os ensinamentos dele são maravilhosos. Mas, meu irmão, minha irmã, não coloque limites ao poder de Deus. Muitas curas e libertações não ocorrem porque você mesmo está colocando limites ao poder de Deus. E Deus, Ele é capaz de fazer o que em ti? O impossível. Não só o possível Ele quer realizar. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aquele meninozinho que parece que tinha nascido com uma piada, com uma brincadeira. Aquele garotinho de Nazaré, nascido em Belém, chamado Jesus, é esse que está sentado aí contigo. É esse que te trouxe no carro, no ônibus, no avião, no táxi, onde seja, na bicicleta, na moto, a pé. É esse que te trouxe. E Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, gente, foi uma figura desconcertante. Ele rompeu os esquemas. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus porque Ele rompe os esquemas. E nenhum que se diga cristão de verdade, não vai acontecer isso. A gente vai romper esquemas. A gente vai chamar a atenção. Teve um dia que eu fui caminhar de batina assim na praia. Mamma mia. O povo olhava assim. O que esse cara está fazendo de batina na praia, no sol? Estava fazendo exercícios espirituais. Resolvi caminhar na praia, fazendo uma contemplação. Eu pisava na areia, fazia as pegadas, e depois eu ia pisando onde eu tinha pisado, né? Imaginando que aquelas pegadas eram de Cristo. Então eu ficava imaginando, eu tenho que seguir Jesus Cristo. Gente, Jesus, Ele causa desconcertação na nossa vida. Eu amo aqueles jovens, nós estamos aí, quase na Jornada Mundial da Juventude. Amo ver aqueles jovens que vão nas baladas e sabem se comportar como cristãos. De verdade. Aqueles jovens que rompem os esquemas. Que todo mundo está se drogando, ele diz, não, eu não preciso. Eu amo aquele cristão que sabe desligar uma televisão quando está passando um programa negativo, que não está lhe ajudando. E mudar a sua televisão para Canção Nova, para algum canal católico. Gente, Jesus se apresenta de uma maneira desconcertante nessa passagem. Mas é mais desconcertante ainda quando a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 27, no lugar chamado Cesareia de Filipe. E Jesus leva os apóstolos, alguns discípulos, para um lugar pagão de adoração ao Deus Pan. Metade animal e metade ser humano. Lá era adorado aquele Deus. Jesus rompe os esquemas, leva os apóstolos para aquela região, lá no norte da Terra Santa.
E ali, ele olha para todos e diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Todo o nosso acampamento, na minha observação, na minha meditação, está centralizado nisso. A tua resposta para Cristo. Jesus hoje está te perguntando, como ele perguntou lá em Cesareia de Filipe: e vós? E você? Quem diz você que eu sou? A identidade de Jesus para ti. Qual a tua resposta? Quem é Cristo para você? Apenas um bom homem? Um profeta? Teu Deus? Teu amigo? Teu Senhor? E eu só posso te dizer, no final dessa pregação, que esse Jesus que perguntou em Cesareia de Filipe: vocês, quem dizem que eu sou? Hoje te recebe aqui na Canção Nova, te dizendo: tu és precioso, preciosa para mim. Eu te amo. Escuta a declaração do amor de Jesus por ti. Escuta no teu coração: eu te amo. Amém. Espírito Santo.